E a nossa preocupação é a mesma, né? Diante desses desafios que todos nós estamos aí no dia a dia, tendo que se adaptar, a nossa preocupação é realmente de conseguirmos caminhar para que a gente possa chegar ali na frente também, já um pouco mais preparado, um pouco mais, com um discernimento um pouco maior do que a gente vai realmente poder desenvolver das nossas atividades. Eu gostaria de começar essa apresentação com uma mensagem do Papa Francisco, em que o Papa ele nos lembra, né, tem a oportunidade de nos lembrar, como em muitas ocasiões tem acontecido, né, e de uma forma muito feliz, né, essa fala do Papa Francisco de 2013, mas que vale para a gente hoje e que certamente pós-pandemia a gente tem que realmente continuar se preocupando com isso, né? Porque quando está tudo muito bom, está tudo muito tranquilo, é fácil da gente poder desenvolver as atividades. A questão é realmente quando a gente entra no cenário com um pouco mais de dificuldade, em que a gente realmente fica, de certa forma, inseguro com o que fazer, né? E a gente sabe que os desafios agora, em relação aos recursos financeiros, eles tendem a ser maiores, né? Mas mais do que nunca, a gente tem que contar com a nossa fé, com a nossa força, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação e jamais realmente colocar o dinheiro acima de tudo, né? O dinheiro realmente não tem que governar. A gente aprende isso no cotidiano com as instituições confessionais, com as instituições católicas, e mais do que nunca, né, nessa sabedoria aí do Papa Francisco, a gente ficar atento para que não seja o dinheiro a ditar as regras, não seja o dinheiro a definir como que vai ser, né, mas que realmente seja uma decisão em conjunto, uma decisão embasada e que leve os princípios evangélicos como a verdadeira luz que a gente precisa seguir. Agora, certamente, todos nós temos que ser vigilantes e ficarmos atentos, né? Para assegurar que os bens dos institutos, das dioceses, das arquidioceses, os bens das escolas, dos hospitais, eles estejam realmente a serviço, sejam colocados a serviço. É claro que passando por transparência, por uma prestação de contas correta, mas mais do que nunca, a gente precisa que os bens da igreja estejam a serviço do humano, a serviço do indivíduo, a serviço daquele que precisa. Quantos aglomerados Brasil afora a gente vê e imagina, e nessa situação de pandemia, como que essas pessoas estão sobrevivendo? Então, mais do que nunca, a gente precisa de gerir muito bem os recursos da igreja, porque quando a gente fala de recursos do colégio, recursos dos hospitais, das obras sociais, são recursos da igreja e estão aí para servir. Então, cabe a todos nós que estamos aí nas diversas áreas, e principalmente aqueles que estão na área financeira, a terem esse discernimento, essa clareza de que os bens precisam servir. E para bem servir, a gente precisa abrir a nossa caixa de ferramenta e pegar lá de dentro aquilo que são os instrumentos que a gente vai usar. Então, a gente vai usar o fluxo de caixa, a gente vai usar o planejamento orçamentário que a professora Sheila vai discorrer hoje, e vai usar também as planilhas de custos, ou seja, isso são instrumentos que nos ajudarão a cumprir essa missão, porque o campo da economia é também o campo de missão da igreja. Não dá para a gente poder se abster dos problemas econômicos, mas agora, mais do que nunca, a gente tem que dar o testemunho deste nosso trabalho. Então, é com essa mensagem que eu gostaria hoje de começarmos as nossas discussões. São discussões todas voltadas para a área financeira, mas que de maneira nenhuma a gente pode perder o foco que a gente está preocupado com o cerne da igreja, com o evangelho, com o carisma e com a missão das instituições que a gente atua. Chile, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Vamos iniciar aí da sua parte os trabalhos. Após os 40 minutos iniciais, a gente vai ter aquela sessão de perguntas. Então, por favor, aqueles que puderem,
já pode remeter para nós pelo chat as perguntas e, ao final, a gente faz as perguntas aí para a Shirley. Shirley, um bom trabalho, fique à vontade. Ok, obrigada, Márcio. Primeiramente, meu nome é Shirley, né? Eu sou consultora do Axis na área financeira e na área de gestão de processo. E gostaria de agradecer a vocês pela presença, né, e pela disponibilidade de compartilhar com a gente por mais esse evento técnico virtual, né? Primeiramente, o nosso encontro hoje ele vai ser dividido em 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre o planejamento orçamentário e no segundo momento, nós vamos falar sobre a planilha de custo escolar, tá? E para introduzir o nosso tema, eu gostaria de, primeiramente, convidar vocês, né, para a gente fazer uma reflexão sobre o cenário atual ao qual as nossas instituições estão inseridas, né? Diversas alterações que ocorrem, que estão ocorrendo, né, no ambiente externo, elas estão gerando oportunidades e ameaças, né? Hoje nós temos muito mais ameaças do que oportunidades. Então, se nós observarmos o cenário econômico, né, com o FMI ditando para o ano de 2020 o pior resultado, né, financeiro que nós vamos ter. O dólar ontem bateu a 5,23, né? Então, ou seja, nós temos aí uma situação econômica totalmente instável. No setor da legislação e político, né, o setor político, legislação a todos os dias, né, a gente precisamos ficar atento ao que está acontecendo no ambiente externo, porque surgem legislação, normas que afetam direto ou indiretamente as nossas instituições, né? Em relação à política, nós estamos vivendo aí um conflito muito grande com o nosso poder executivo, porque o nível federal, às vezes, se choca um pouco, né, com o nível estadual e municipal. Então, nós estamos aí em meio a essa discussão, né, desse setor, dessa política, e a gente não sabe ao bem, às vezes, a quem ouvir ou a quem seguir, né, conforme determinadas orientações. A pandemia global, que a todo instante está matando pessoas, né? E é uma situação que chegou sem aviso prévio, né? Chegou simplesmente, nós precisamos identificar maneiras de nos adaptar a esse novo cenário, né? Os preços dos insumos, os supermercados, né? Alguns produtos estão disparando, né? Em relação ao preço da cesta básica, alguns produtos de primeira necessidade. Ontem eu vi uma reportagem no G1 que o feijão, né, ele teve um aumento de 90%, então vai ser um objeto de análise do Ministério Público, né? E nós temos aí a dependência tecnológica, mais do que nunca, esse momento em que nós estamos vivendo, a nossa dependência da tecnologia, ela é muito grande, né? Para nos comunicarmos, para continuarmos estudando, né? Para continuarmos trabalhando, né? Nunca estivemos tão dependentes da tecnologia como estamos agora. E o distanciamento social, que a cada vez mais, né, a gente não sabe, ora o distanciamento social ele é positivo, né, para nos ajudar a resolver o problema da contaminação, né, conforme determinação aí dos nossos governantes, ora ele é um problema, né, em relação à economia, porque tira as pessoas do ambiente de trabalho, a economia não circula. Então, nós estamos vivendo uma constante, né, nós estamos em meio a um ambiente externo imerso, né, em várias notícias, em várias situações, e que de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, acaba afetando o nosso ambiente interno. E esse ambiente interno, né, no qual nós estamos aí todos atentos ao que está acontecendo lá fora, nós estamos naquele momento de ação, né? E esse momento de ação, ele está em todas as áreas dos departamentos, em todas as áreas internas. Então, por exemplo, em relação ao RH, nós estamos atentos ao que está acontecendo em relação às mudanças legislativas e aproveitando algumas oportunidades, né, que a legislação está apresentando para nos ajudar a passar por esse momento conturbado, né, como a revisão dos contratos de trabalho, férias coletivas, né, algumas instituições estão praticando a suspensão, né, dos contratos junto aos funcionários. O marketing, né, ele precisa se adequar a essa situação, porque pelo marketing digital é uma forma que nós temos de estar em contato, né, com os nossos clientes, com os pais, com os alunos, com as pessoas que têm uma visibilidade da nossa empresa por meio da divulgação de conteúdos. Então, cada vez mais nós estamos vendo que o marketing digital ele é uma ferramenta muito importante para as instituições,
né, principalmente nesse enfrentamento dessas dificuldades. A área pedagógica, né, se reinventando aí com as aulas EAD, porque nós estávamos preparados, né, com a aula presencial, né, então agora nós temos que viver um cenário totalmente diferente, temos que nos adaptar a ele. O setor de informática, né, buscando aí uma robustez da rede para poder dar suporte para que tudo isso possa acontecer, todos os funcionários conectados à distância, todos os alunos conectados, né, a gente poder levar a informação até o nosso cliente. Então, a área de informática também ela está sendo muito impactada com esse cenário. O setor jurídico, né, então não tenho o que falar, porque o setor jurídico é um setor que precisa estar atento a diversas, né, normativas, legislação, alteração, a todo momento nós temos uma novidade, das quais nós precisamos verificar quais são as ameaças que nós precisamos, né, ter um plano de contingência para suprir e quais são as oportunidades que nós podemos aproveitar em relação a isso. E no meio de tudo isso, né, nós temos aí o setor financeiro, com o nosso orçamento anual. Esse orçamento ele foi né, planejado e aprovado em um momento totalmente diferente da situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, ele foi desenhado de uma forma com alguns objetivos projetados que a gente não tinha a imaginação do que poderia acontecer efetivamente. Então, agora, o setor financeiro ele também precisa acompanhar essas mudanças que estão acontecendo, né? Tanto externamente quanto internamente dentro da empresa, dentro das instituições. E é o momento, então, da gente fazer essa revisão, de fazer essa análise, de fazer esse realinhamento de rota, né? E por que nós precisamos fazer isso? Por que o orçamento anual ele é um instrumento tão importante nesse momento e que nós precisamos visitá-lo e revisá-lo e tomá-lo como um ponto de apoio para as próximas, né, tomadas de decisão? Porque o orçamento ele é a projeção da receita e dos gastos. E nesse momento, né, com todo esse cenário que nós estamos enfrentando, esses dois itens são os que mais sofreram impacto, né? Então, as receitas nós estamos verificando, né? A gente está presenciando aí uma evasão de cliente, seja nos hospitais, seja em algumas instituições de atendimento, né? A população, mensalidade, os pais questionando, né? Vamos ter redução, não vamos ter, os pais se justificando, né? Que não tem, eu sou autônomo, eu não tenho condição de arcar com as mensalidades. Então, o que nós vamos fazer em relação a isso? Qual que é a projeção para isso? O orçamento ele fez uma projeção de uma receita que, teoricamente, nós receberíamos, né, que ela se cumpriria nos 12 meses que transcorreria no ano de 2020. Mas, com esse cenário drasticamente afetado, os gastos muito mais, porque algumas instituições estão tendo um acréscimo, né, de custo e despesa, em outras situações nós temos uma redução aí dessas despesas, então nós precisamos conhecer esse cenário, conhecer estes números para poder fazer a nossa readequação de rota, né, para ver o que nós vamos fazer para os próximos passos. Um outro ponto, né, o orçamento, ele deve ser elaborado com base nos objetivos estratégicos. E aí, quando a gente fala de objetivos estratégicos, a maioria das instituições, né, nós temos aí o planejamento estratégico, que geralmente ele é para um período superior a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Algumas instituições definem um planejamento estratégico para 20 anos, né? E o desdobramento dessas estratégias, ele é referenciado no orçamento anual, né? Que é um documento, um instrumento de planejamento de curto prazo, né? Que geralmente projetado para 12 meses. Então, esse orçamento, ele tem que refletir, né, esses objetivos estratégicos, mas também ele precisa refletir a situação atual em que nós estamos vivendo, né? E ele precisa ser efetivamente utilizado como um instrumento de controle, de planejamento e controle. Por quê? Por que a gente está falando isso? Porque muitas das vezes, a gente elabora o orçamento, né, no final do ano, por exemplo, de 2019, e esse orçamento é aprovado e é divulgado, né? E nós não temos aí a habilidade, a prática diária, ou periódica, ou semanal, ou mensal, que seja, de revisitar esse orçamento e dar manutenção. E muitas das vezes a gente elabora o orçamento como proforma, né? Porque tem que ter um documento
orçamentário, mas ele não serve ali de um instrumento mesmo que auxilia as pessoas que estão na liderança a tomar as decisões efetivamente, né? Planeja-se um investimento, vamos reformar o primeiro andar do prédio, né? Então, a gente faz esse planejamento. Será que à medida que essa reforma ela vai acontecendo, né? Eu planejei gastar 100 mil, será que eu gastei 130, 120? Será que à medida que isso vai acontecendo, nós vamos dando aí a manutenção, a devida atenção a esse documento? Então, a gente chama atenção que o orçamento anual ele precisa ser utilizado como uma ferramenta, né, de orientação para a tomada de decisão, e não só como um documento que é elaborado no final do ano, porque precisa se ter um orçamento, né? Então, isso é muito importante. Um outro ponto, alguns orçamentos eles são segregados, né, por centro de custo e nível de responsabilidade. Em algumas instituições são feitos orçamentos paralelos e nós temos o orçamento consolidado. Então, por exemplo, eu posso ter um orçamento da área do setor, né, do setor de atendimento ou de um determinado departamento que ele pode estar sendo mais afetado do que outros, né? Mas nada impede de ser feita toda a revisão e essa consolidação ela tem que ser feita de uma maneira geral, porque o impacto ele é um só, né? O outro ponto que nós destacamos, né, pela importância dessa revisão neste momento, é em relação à elaboração participativa do orçamento. Então, nós acreditamos que no final do ano, né, a liderança ela se junta com a sua liderança imediata e sentam para elaborar esse orçamento. E quando nós temos a participação dos coordenadores, né, das pessoas que vão efetivamente contribuir para a execução desse documento, quando a gente tem aí o envolvimento de todos, nós geramos o compromisso. E quando nós temos o compromisso com aquele resultado, isso é muito positivo, porque isso traz para as pessoas aquela sensação de que eu ajudei a elaborar o orçamento, eu me comprometi com determinados resultados e eu preciso vestir a camisa. Então, o que a gente chama atenção é que nesse momento em que nós vamos revisitar esse documento para fazer essa revisão, que ele seja feito também com o auxílio, né, com a participação dessas pessoas. Porque nós temos um coordenador, por exemplo, que está esperando receber uma verba, um dinheiro, para fazer determinada reforma numa sala, para comprar determinado equipamento, e que provavelmente ele não vai ter, né? Então, quando todos se unem, se sentam e começam a refletir sobre as linhas do orçamento, o que que nós podemos, nesse momento, postergar, ou o que que nós não podemos postergar, essas pessoas, elas precisam participar, até mesmo para entender por que certas coisas não vão acontecer. E com certeza, né, conscientemente, todas as pessoas estão alinhadas, né, com o momento em que nós estamos vivendo e provavelmente esse momento ele vai ser muito positivo, vai ser muito colaborativo, né? E às vezes as pessoas, né, a liderança imediata, os coordenadores, os gerentes, né, junto com os diretores, eles mesmos podem, né, sugerir algumas reduções que talvez a gente, enquanto um nível mais alto, a gente não consiga ter essa visibilidade. Então, é muito importante essa participação da equipe como um todo. Então, tanto na elaboração como na revisão, a elaboração participativa é um item de sucesso para a efetiva realização do orçamento, né? Então, esses são alguns motivos, né, que a gente destaca, né, pela importância da revisão do orçamento. E aí nós trazemos aqui para vocês só, né, como medida para relembrar, né, o processo orçamentário. Como é que se dá a construção do processo orçamentário, né? Então, nós temos a primeira etapa, que é o planejar, que geralmente, como eu falei anteriormente, geralmente isso acontece 3 meses antes do início do exercício, né, para qual o orçamento está sendo elaborado. Então, mais ou menos por volta de outubro, né, setembro, outubro, novembro, a maioria das instituições estão elaborando o orçamento anual para o próximo ano. E esse processo de elaboração, ele se dá da seguinte forma: o que nós planejamos para esse ano, o que não foi feito, o que nós podemos realocar para o próximo ano, né? O que nós podemos redirecionar, qual que é a projeção das receitas, qual que é a projeção das despesas, né? E aí se desenha um planejamento para frente, mais uma vez reforçando com o envolvimento das áreas. Então, esse documento ele é feito previamente.
A execução, ela precisa ser conforme o que foi planejado, né? E ou replanejado, que é a nossa situação atual, né? Então, a execução do orçamento, ela se dá conforme as orientações que foram definidas anteriormente ou conforme as reorientações. Geralmente, né, o que a gente recomenda? É que, periodicamente, a gente se tenha um monitoramento, né, o controle dessas ações, ou seja, o que nós planejamos para executar e o que foi executado e o que não foi, o que precisa ser replanejado. Então, esse monitoramento aí, ele pode ser em algumas instituições é feito semanal, em outras é feito quinzenal, em outras é feito mensal. Independente da periodicidade, o que a gente coloca é preciso que se tenha esse momento. E como que se dá esse momento, né? Você faz uma reunião com toda a liderança, que são aquelas pessoas que se comprometeram lá atrás com a execução desse orçamento, e se faz, então, essa atualização, claro que com base em todas as informações do setor financeiro, né? Com o que efetivamente aconteceu, que entrou e que saiu, tá? E esse orçamento, então, a gente, né, só reforçando, é necessário revisar sempre, né? Não só em momentos em que nós estamos passando, mas periodicamente ele precisa ser revisado, nós precisamos ser redirecionados no processo de tomada de decisão, tá? Esse é o processo orçamentário. Na sequência, nós trouxemos para vocês aqui um modelo simples, né, de um orçamento. Nós sabemos que muitas instituições têm um sistema, né, informatizado, e esse sistema ele fornece um orçamento, né, automático com base em todas as movimentações de contas a pagar, de compras de suprimento, né, orçamento efetivamente, tem alguns sistemas que têm um módulo de orçamento, mas independente da forma que seja, né, o orçamento ele pode ser automatizado, ele pode ser em uma simples planilha em Excel. O importante é que esse documento efetivamente seja utilizado, né? Que ele não seja um documento só para constar. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que nós colocamos, nós temos um exemplo simples, né? Nós temos o saldo inicial do ano, as entradas e as saídas. Dentro das saídas, nós temos diversos itens. Aqui nós poderíamos ter investimento, reformas, despesas. No caso dos colégios, né? Quais seriam os eventos escolares que vão acontecer durante o ano, que vão demandar algum investimento? Então, esse documento é muito importante que ele contemple toda e qualquer entrada de recurso e saída de recurso, né? E eu não sei se vocês conseguem visualizar que nós temos aqui um sombreamento de amarelo. Então, à medida que o mês, né, ele vai sendo realizado, nós vamos atualizando esse orçamento, né? E aqui nós temos o controle, o que foi planejado, né? O que foi realizado com base nesses 3 meses e o saldo que se tem a realizar. Então, assim, é um controle básico que ele pode ser feito de qualquer forma, mas que efetivamente esse orçamento ele sirva como um norteador, né? Aí para as lideranças agora nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. E qual que é a importância, né, de se ter um orçamento elaborado e que contemple todos os gastos? Porque agora é o momento de sentarmos e analisarmos cada uma dessas linhas para verificarmos qual linha terá um impacto maior ou um impacto menor, qual linha nós podemos suprimir, né? Ou seja, postergar, qual investimento nós podemos postergar, qual investimento nós precisamos efetivamente manter no orçamento. Então, se a gente tem um orçamento contemplando todas as entradas e saídas, nesse momento, né, num momento como esse, ele, assim, é uma ferramenta de grande importância, porque agora é a hora de sentar e analisar linha a linha. Por exemplo, as receitas que eu projetei, né? Se eu considerei um índice de inadimplência, né, de 3%, qual será o meu índice de inadimplência agora? Então, qual é o impacto que esse índice de inadimplência vai ter ao longo dos meses com a realização dessas receitas? Né? Então, agora é o momento da gente sentar e fazer essa revisão, tá? E onde analisar, né? Então, uma das coisas importantes eu preciso fazer a revisão, né, do meu orçamento, mas onde identificar esses impactos? No primeiro momento, o orçamento, né? Então, mas aí vocês podem falar, mas a gente não tem um orçamento estruturado, né? Nós não temos um orçamento. Ok, nós temos um fluxo de caixa, né?
o fluxo de caixa ele também contempla detalhadamente as entradas e saídas, né? Então, um fluxo de caixa, como foi comentado no encontro de quarta-feira, né? Agora, com essa pandemia, a gente tem algumas possibilidades de tomada de crédito, né? De postergação de alguns impostos, né? De alguns financiamentos. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta que precisa ser monitorada, né? Porque nós precisamos analisar. Eu tenho verba, né, que contempla todas as despesas que eu preciso pagar, sim ou não. E aí tomar a decisão do que fazer. Se eu consigo, né, se eu busco um recurso externo, se eu identifico um recurso interno que pode ser convertido em moeda para poder compensar essas despesas e assim vai. Mas se alguém falar, eu não tenho um orçamento elaborado e também nós não temos um fluxo de caixa. Ok. Então, podemos pegar, então, a DRE, né? A DRE. Aqui eu tenho um exemplo de uma DRE, por exemplo, do ano de 2019, que a maioria das instituições já encerraram um período, né? E aqui nós temos a representação do que aconteceu no ano de 2019. E aí uma coisa interessante, né, que pode servir como base de análise para vocês, é verificar essa coluna de porcentagem. O que ela está falando, né? Eu tenho uma receita bruta, que representa 100% dos meus recursos, né? Dentro dessa receita bruta, isso para um ano normal, tá? Em que nós não estávamos inseridos nesse momento controverso que a gente está vivendo agora. Em um ano normal, então eu tenho 100% da minha receita bruta, que é composta aí por mensalidades escolares, né, como exemplo, mas poderia ser qualquer outra fonte de renda, de receita. Tenho outras receitas. Eu tenho as deduções, né? Então eu tenho uma receita líquida de 71 mil, de 71%, desculpa. Dentro dessa receita, né, que sobrou de 71%, nós precisamos identificar qual que é o peso, qual que é a representatividade das despesas que nós temos, tanto despesa administrativa, despesa com custo de pessoal, né? E aí nós temos aqui um resultado operacional, nós vamos ter um resultado positivo ou negativo do resultado financeiro com as aplicações, e aí nós temos um superávit do exercício final, né? Qual que é a reflexão que nós convidamos vocês a fazerem com base nesse documento? É verificar, ok, de 100% da receita que nós temos no período, apenas 3% se converte em resultado líquido, né? Então, olhando para esse cenário, o que nós podemos inferir? Ok, na linha de serviços públicos, aqui dentro eu tenho vários, né? Eu tenho vários custos. Eu tenho custo com água, eu tenho despesa, né? Com água, com energia, com telefonia. Qual que é o impacto que eu vou ter nessa linha? Perdas de crédito a receber, né? Então, as mensalidades que nós temos projetadas para o ano de 2020, por exemplo, eu tinha previsto 2%, né, de inadimplência. Qual que é a inadimplência que vai acontecer para esse ano? Então, se a gente fala assim, a minha inadimplência saiu de 8% e foi para 30%, né? Se a gente jogar dentro de uma projeção de resultado para o ano, qual que é o impacto que nós vamos ter aqui no resultado final? Percebe? Então, é muito importante. Primeiro, claro, temos orçamento, vamos analisar linha a linha. Não tem orçamento, vamos pegar o fluxo de caixa. Não tem um fluxo de caixa estruturado, atualizado, que me deu suporte agora. Ok, vamos pegar as nossas bases históricas, né? Então, vamos pegar uma DRE, vamos explodir as despesas administrativas que nós temos, vamos gerar uma planilha. É o momento da gente sentar agora, né? Pegar, por exemplo, o nosso balancete do ano de 2019, explodir todas as despesas que aconteceram no ano de 2019 e analisar. Se a gente não tem isso, nós precisamos elaborar. Então, esse é o momento. Por quê? Nós precisamos saber exatamente onde o impacto do cenário atual irá afetar de maior grau, né? Então, qual que vai ser o impacto nas receitas, em qual linha de despesa e qual linha de despesa eu projetei para acontecer esse ano que não vai acontecer. Então, alguma coisa, algum instrumento nós precisamos ter como base, tá? O melhor dos cenários seria nós termos o orçamento e com ele a gente fazer essa projeção. Mas, de toda forma,
nós não inviabiliza, né, a análise. De toda forma, nós temos outras formas de fazer a análise do cenário e conseguir verificar, eu vou ter receita suficiente para sobreviver nos próximos dias, nos próximos meses, né? Até quantos meses eu tenho uma receita que me dá uma condição de sobrevivência, né? Então, para eu ajustar essa receita dentro das necessidades que eu tenho de despesa, o que que eu preciso ajustar, o que que eu preciso tirar, né? Então, isso é um momento, esse exercício ele precisa ser feito, tá? E aí, ok, atualizei o orçamento, né? Digamos que nós temos o orçamento, atualizei meu orçamento e as minhas receitas não comportam todas as despesas. Já enxuguei, já tirei investimento, algum investimento que não tem necessidade. Nós já consideramos a suspensão dos contratos, né, com o auxílio do governo. Nós já consideramos uma entrada de receita por meio, né, de captação do mercado, né, de terceiros, de empréstimo. Nós já fizemos todas as considerações, já projetamos a redução do gasto de energia elétrica, já projetamos a redução do gasto de água, já projetamos a redução do gasto de custo de pessoal. Não comporta, né? E aí o que fazer, né? Então, num segundo momento, nós vamos partir para outras análises que são um pouco mais estruturais. E aí nós precisamos identificar, como, por exemplo, melhorias de processo, né? Nós precisamos verificar, sentar e verificar como nós podemos reinventar as atividades que nós executamos hoje, né? Então, por exemplo, centralização de possíveis atividades para gerar eficiência. Eu tenho atividades espalhadas por várias unidades, né? Tem algumas instituições que têm várias unidades e eu tenho atividade de contas a pagar em todas elas, por exemplo, né? O que eu poderia fazer para criar um polo de contas a pagar e que me geraria ali um pouco mais de eficiência, de adequação dos processos, me traria até mesmo uma padronização dos processos, mas que me ajudaria a fazer uma gestão melhor desse custo, né? Então, redução do custo de processos por meio de definição de metas. Então, por exemplo, nós estamos em abril, projetando até dezembro, as nossas receitas não vão comportar as despesas. Então, nós podemos projetar, por exemplo, para o mês tal nós temos, né, previsão de tal ajuste, de tal processo, no mês tal ajuste. Então, nós temos condições de analisar, né, quais são os processos que nós temos internamente, como nós podemos reinventar esses processos e onde nós poderíamos reduzir alguma coisa, tá? Então, nós temos aí a redução, né, para as linhas de despesa, que a gente já falou, rever a alocação dos custos na definição dos valores cobrados por cada serviço. Então, ou seja, é o momento da gente verificar, será que o meu custo aluno, né, a mensalidade que eu cobro do aluno, efetivamente cobre o custo que ele me gera? Né? Será que o custo do idoso, aí no caso das ILPIs, será que o custo para manter um idoso, né, dentro da minha instituição corresponde à mensalidade que ele paga mensalmente? Então, é hora de verificarmos se realmente, né, os valores praticados estão condizentes com os custos que nós temos para poder executar aquele serviço, para prestar aquele serviço, né? E aí, outro item seria o processo de compras, por exemplo. Eu tenho um processo de compra centralizado? Qual que é o meu processo de planejamento, de negociação com o meu fornecedor? Digamos que eu tenha aí 3 colégios, né? Um exemplo, 3 colégios. Cada colégio compra seu papel A4. Cada colégio faz a sua negociação. Como que nós podemos mudar esse processo, né? Como que nós podemos centralizar esse processo de compra para que a gente consiga melhores negociações com os fornecedores, para que a gente consiga algum desconto, porque se você aumenta a quantidade, você tem aí uma redução, né, no valor. Então, algumas coisas nós precisamos, esse é o momento de pararmos, olharmos para o cenário estrutural que nós temos e analisar onde eu posso melhorar, né? Onde nós podemos identificar alguma eficiência que me alivie um pouco mais, né, as minhas despesas alocadas aqui dentro do orçamento, ok? E outras coisas são implementar indicadores gerenciais de monitoramento, né? Então, os indicadores, eles nos permitem avaliar se nós estamos no caminho certo, né? Se a execução dos processos, o resultado que nós estamos tendo, se estão no caminho certo, né? Então, são indicadores de receita, indicadores de rentabilidade, de liquidez, são outras formas de visualizar o resultado como um todo,
tá? E temos que identificar novas oportunidades de receita. Claro que nesse momento, né, nós temos aí uma dificuldade muito grande em trazer o cliente efetivamente, né? Por exemplo, no caso dos hospitais, nós tivemos uma evasão muito grande aí dos nossos hospitais, né, que nós trabalhamos. Claro que nesse momento é complicado, mas nós precisamos sim sentar e identificar o que nós podemos gerar de receita, mesmo nesse cenário em que nós estamos vivendo, né? Muitas empresas estão se reinventando. Eu tinha um processo de venda presencial e agora eu tenho a venda digital, né, online. Então, essa reinvenção, ela precisa ser feita e esse é o momento, então, de sentarmos e aplicarmos isso. Professora, mais 10 minutos, tá? Por favor. Ok. Em relação ao processo de orçamento, então é isso que a gente tinha para falar. Agora nós vamos então entrar um pouquinho na planilha de custo, né, de custo escolar. E aí, o que nós temos para falar para vocês, né? Em alguns encontros anteriores já foi falado, como é muito importante, né, a gente elaborar a planilha de custo, ter uma comprovação dos índices de reajuste da mensalidade que nós vamos praticar. Então, aí algumas pessoas perguntaram, mas que planilha é essa, né? Então, nós trouxemos aqui para vocês algumas informações sobre essa planilha. Primeiro, a planilha ela é determinada, né, pela Lei 9.870, né, que define as mensalidades escolares, e é regulamentada pelo Decreto 3.274. Esse decreto que definiu o layout da planilha, que deve ser preenchida, né, para suportar aí o cálculo das mensalidades. Ela serve como comprovação do índice de reajuste da mensalidade, baseada nos custos de despesas da estrutura e quantidade de alunos, né? Em caso de solicitação judicial, a aprovação da planilha ela estará condicionada ao alinhamento das informações referente aos dados históricos, contábeis e aos processos políticos pedagógicos. Por que nós colocamos isso? Porque a planilha, né, dentro de um processo normal, geralmente no final do ano, né, no mês de agosto, setembro, nós projetamos a mensalidade para o próximo ano. Então, essa planilha, ela precisa ser calculada com base nos dados históricos contábeis. Então, nós vamos ver mais à frente, eu utilizo o balancete para fazer o cálculo desses valores. Só que não só os dados contábeis históricos, né? Nós precisamos também saber o que está envolto aí ao processo político-pedagógico, porque a contabilidade, ela não tem a informação, por exemplo, que nós vamos investir em um curso bilíngue para os alunos, então isso precisa ser considerado, né, para a projeção da mensalidade. A contabilidade não tem a informação, por exemplo, que nós vamos investir num laboratório de biologia. Então, todas essas questões, elas precisam estar envolvidas aí no momento de calcular esse custo, né, de elaborar essa planilha. E aí algumas pessoas perguntam, só os dados contábeis são suficientes, né, para elaborar essa planilha? Não, né, porque nós precisamos também, essa planilha, ela tem que ser elaborada com uma visão um pouco mais gerencial. Claro que suportada nos dados históricos, né, que é o que tem na contabilidade, mas também ter essa visão de futuro, essa visão de investimento, essa visão de melhoria futura, tá? E aí nós trouxemos aqui o artigo, né, o artigo da Lei 9.870 sobre a Lei de Anuidade Escolar, que define o seguinte: no artigo 1º, né, o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado nos termos desta lei, no ato da matrícula ou de sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. E aí, no parágrafo 1º, ele traz o seguinte: o valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. Com base nesse parágrafo, né, então, as mensalidades de 2020, teoricamente, deveriam ser as mensalidades de dezembro, replicada vezes 12. Mas aí ele tem, né, teve uma revisão, né, tem um incremento aqui no parágrafo 3º, que fala o seguinte: poderá ser acrescido ao valor total anual do que trata, né, o parágrafo 1º, montante proporcional à variação de custos a títulos de pessoal e de custeio,
comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando essa variação resulte da introdução de aprimoramento no processo didático-pedagógico. Ou seja, esse parágrafo terceiro, ele define, então, efetivamente que, além da mensalidade de dezembro, nós podemos projetar as mensalidades para o próximo ano, considerando essa variação e, inclusive, aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Então, essas informações, elas são extremamente gerenciais, né? Totalmente imposto do poder de gestão, né, da área de gestão. E aí ele fala que a planilha, né, de que trata, ela será editada, né, e regulamentada pelo Poder Executivo com base no Decreto 3.274, ok? E aí, essa planilha, por que realmente ela é importante, né? Porque nós temos um artigo no Código de Defesa do Consumidor, né, que fala sobre práticas abusivas, né? Então, ele pode ser utilizado em momentos em que a planilha for solicitada e não for apresentada. E aí, esse artigo 39, ele fala o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Outro, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. E outro, aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Então, seja, para nós nos isentarmos, né, de práticas abusivas, é recomendado, né, é exigido que se tenha planilha de custo como suporte e que seja apresentado mediante a solicitação aí de entes jurídicos ou até mesmo dos pais. Tá? E aí, a gente trouxe aqui um detalhamento da planilha de custo. Eu vou apresentar para vocês só o cabeçalho de cada grupo, tá? Então, ele está consolidado. Então, só para vocês verem, a planilha de custo, ela contempla os dados cadastrais da instituição, os indicadores globais, né? E aí, com base no ano de referência, que é o ano base em que a gente está usando os dados, e o ano de aplicação, que é, ou seja, o ano de aplicação seria o ano em que a mensalidade efetivamente será realizada, né? Depois nós temos o componente de custo, também na mesma distribuição, ano base e ano de aplicação, o número de alunos, né? E aí, então, nós temos o cálculo do índice máximo de correção, tá? É o índice máximo de correção, porque a instituição, ela pode se utilizar de outro índice perfeitamente, tá? E aí, então, nós temos o reajuste da mensalidade. No próximo slide, eu estou mostrando para vocês, a intenção não é que vocês leiam, né, porque está pequenininho, mas a intenção é mostrar para vocês qual que é o layout geral da planilha, né? Então, nós temos esse layout, ok? Então, a planilha ela é dividida dessa forma. E aí, agora, à medida que nós formos passando, nós vamos explodir cada uma dessas partes. Então, aqui no cabeçalho da planilha, nós temos os dados cadastrais, né, que são os dados normais da instituição, e temos aqui indicadores globais. O que a planilha exige, né, que seja informado? O número de funcionários administrativos, o número de professores, a carga horária total anual, né, que é executada, o faturamento total previsto para 2020, né, e o mês de data de base, né, data base de reajuste do salário dos professores, ok? Seguindo aqui no detalhamento da planilha, o próximo item são os componentes de custo, né? E é aqui, então, que nós trazemos as informações sobre o custo de pessoal. Então, tem o salário dos docentes, os encargos, né? Tem o custo de pessoal administrativo com os encargos da mesma forma. E tudo isso com base no ano em que nós estamos executando, por exemplo, né? Digamos que a planilha está sendo feita para mensalidade de 2020. Então, ano base 2019 com ano de aplicação 2020. Nós vamos ver mais à frente como é que a gente faz essa projeção, tá? E aí, da mesma forma, as despesas administrativas e assim sucessivamente. Então, nós temos uma abertura aqui das despesas. E aí, uma coisa que nós chamamos a atenção é em relação ao Prolabore, tá? Muitas instituições, o cargo de direção da escola, às vezes é executado por um religioso. E esse religioso não tem uma retirada Prolabore, porque, né, ele é feito por gratuidade, etc. Mas esse Prolabore, ele precisa ser pelo menos mensurado nessa planilha. Digamos que no futuro
esse cargo de direção não seja executado por um religioso, seja executado por um leigo. Então, nós precisamos também constituir esse prolabore e utilizá-lo como forma de projeção, né, de inclusão aí na projeção da planilha, tá? Mais à frente, nós temos aqui, então, a planilha, né, dando sequência, o número de alunos, e aí vocês fazem a abertura com base nas gratuidades, né, que são oferecidas pelo colégio, e depois nós temos o cálculo do índice máximo de correção, né? Eu usei aqui como exemplo, né, os custos de despesa do ano de aplicação 2019, 17.500. Para o ano base, eu utilizei 16.400, desculpa. O ano base é 2019 e o ano de aplicação é 2020. Então, nós tivemos uma variação de 1.100. Isso corresponde a um aumento do índice de 6,71, né? Então, ou seja, o cálculo do índice máximo de correção que eu posso aplicar sobre as mensalidades de dezembro para projetar para o ano de 2020 é 6,71. Mas nada impede que a instituição utilize-se de outros índices, desde que seja inferior ao que a planilha apresentou, ok? E aí, após, é feito aí o detalhamento, né, o cálculo das mensalidades, fazendo a projeção dos índices. Uma coisa que é muito importante, né, que nós precisamos salientar aqui, é que essa planilha ela deve ser elaborada uma para cada série ou segmento, né, caso não exista aí a variação de valor cobrado de mensalidade. Por quê? Cada série, ou seja, cada segmento, ele tem um custo específico, né? Então, esse custo, ele precisa ser constituído, ele tem valores de mensalidade diferentes, então ele precisa ser constituído com base em tal, tá? Os custos de despesas indiretos devem ser rateados e os diretos devem ser apropriados para as respectivas séries, né? Então, se eu tenho um custo direcionado à educação infantil, por exemplo, o coordenador da educação infantil, ele tem que ser alocado diretamente na educação infantil. A secretária que atende lá na secretaria. Então, o valor dela vai ser rateado entre todos os outros segmentos, tá? O critério de rateio sugerido deve ser, né, pelo número de alunos, e aí a gente sugere porque pode haver outros critérios de rateio, como, por exemplo, a capacidade física das salas, né? Então, cada instituição pode definir um critério de rateio específico. E aí, nós apresentamos aqui na sequência a forma de cálculo desse rateio. Então, é uma coisa bem simples, né? Então, como nós falamos, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou usando a inflação, né, de 5,2%, tá? Então, necessariamente, para cada uma dessas despesas, eu posso, ora, usar a inflação, como posso também usar um índice direcionado para cada uma dessas linhas. Então, por exemplo, eu tenho um aluguel, que eu já tenho um indicador, né, de aplicação de reajuste para o próximo ano, então eu posso utilizar esse indicador que está previsto em contrato, tá? Eu não tenho um indicador, eu escolho usar a inflação para tudo, então nós vamos aplicar a inflação para tudo. E como que funcionou aqui esse processo de rateio, gente? Nós temos aqui o balancete, né? Então, o meu balancete base, digamos que eu estou em agosto de 2019 fazendo a projeção das mensalidades para 2020. Então, nós vamos utilizar o balancete de janeiro a julho, então está aqui a base, e aí nós fazemos a projeção, né, desses valores para dezembro, de agosto a dezembro. Com isso, nós fechamos o total, né, dessas despesas, né, usando como exemplo aqui despesas gerais. Nós fechamos o total dessas despesas para 2019 e, assim, aplicamos o índice sobre essa coluna para projetar 2020. Então, é dessa forma que nós fazemos essas projeções, tá? Claro, né, custo de pessoal, eu preciso considerar os indicadores aí de reajuste salarial, então tudo isso tem que ser contemplado. Mas de forma, né, didática e rápida, basicamente é isso, ok? E aí, como ratear, né? Fazer o rateio para os segmentos específicos. Então, nós vamos pegar aqui a quantidade, o valor total de 2019, né? E explodir com base, o critério utilizado aqui foi a quantidade de aluno, então nós explodimos aqui pela quantidade de alunos. Então, pegamos o valor de cada linha, dividimos pelo total e multiplicamos pela quantidade de alunos para compor o custo de cada segmento, tá? Então, esse valor, né, aberto por segmento, que irá constar naquela planilha de custo, de custo escolar, né? Então, eu vou ter uma planilha para educação infantil, vou ter uma planilha para o Fundo 1 e outra para o Fundo 2. Então, na coluna lá onde nós temos 2019, são esses valores que serão transportados. Na sequência,
nós temos também o rateio para 2020, que funciona da mesma forma. Eu pego aquele valor que foi projetado com base na correção que eu defini, né? E aí faço o rateio com base na quantidade de funcionários. E, novamente, esses valores totais que serão transportados, então, para a planilha de custo escolar, tá? Em relação ao rateio, né? Porque nós falamos, eu apresentei ali só as despesas administrativas. Em relação ao rateio de custo de pessoal mais encargo, então deve ser considerado uma folha de referência, né? O rateio, ano base e ano de aplicação, deve considerar o número de aluno, mesmo o número de aluno de 2019 projetado para 2020. Caso tenha certeza de algum ajuste, é importante, então, considerar conforme esse ajuste. Os custos de professores e administrativo pedagógico devem ser alocados conforme o nível educacional que lecionam, né? O custo do administrativo indireto deve ser rateado pelo total de alunos do colégio e alocado conforme a quantidade de alunos de cada segmento educacional, tá? E, por fim, considerar o índice de reajuste salarial. E aí nós fechamos, então, aquela parte da planilha que eu tenho o custo de pessoal e as despesas gerais, ok? E aí vem a pergunta, né? Tá, mas o que revisar primeiro, né? Porque nós estamos falando hoje sobre orçamento, planilha de custo, falando, né? Em alguns momentos o fluxo de caixa aparece. Então, o que revisar primeiro? Bom, primeiramente nós temos um planejamento estratégico que já foi definido, né? De uma maneira muito mais ampla. O que nós recomendamos temos o planejamento estratégico, vamos revisar, então, o nosso orçamento, né? Que provavelmente a maioria das instituições tem, ou todas as instituições têm um documento orçamentário, né? E esse orçamento, só relembrando, né? Ele segue o regime de competência, tá? Que é o mesmo regime contábil, né? Oficial que nós utilizamos. Então, no primeiro momento, a primeira opção é revisar o orçamento. Numa segunda opção, não tem o orçamento, vamos passar para o fluxo de caixa, né? Mas aí o fluxo de caixa, ele tem um impacto do regime de caixa. Então, por exemplo, a receita que era prevista para fevereiro, ela vai ser recebida parte em março, parte em abril. Então, o fluxo de caixa, ele considera a realização efetiva da saída de dinheiro ou entrada de dinheiro. O orçamento não, é quando efetivamente houve a competência, quando aquilo foi executado, né? Então, por isso que a gente fala, o orçamento, ele está sempre alinhado com a contabilidade e que, por consequência, estará alinhado com a planilha de custo, que também deve seguir o regime de competência, né? Alinhado aí tanto com a contabilidade, que foi o que a gente falou lá atrás, como com o orçamento anual. E aí, nós trouxemos aqui para vocês, com base nisso, né? Então, eu já estou terminando, tá, Márcia? O último slide. Vi que você apareceu aí. Com base nisso, né? Então, como que fica a revisão da nossa planilha de custo, né? Nós falamos lá atrás que nós precisamos dos dados contábeis. Ok, mas os dados contábeis que nós temos, eles foram constituídos em um momento em que esse cenário da pandemia não existia. Então, se vocês concordarem comigo, janeiro, fevereiro e março, que foram os fatos contábeis que aconteceram, eles foram constituídos em um momento que a gente não tinha pandemia, não existia coronavírus, não tinha chegado até aqui, existia, né? Mas não tinha chegado até aqui com tanta força como chegou agora. Então, o que fazer nesse caso, né? Então, o que nós podemos fazer nesse sentido? Então, primeiro, ano 2019, ano base. Primeiramente, hoje nós já temos a informação de janeiro a dezembro, né? Então, esses dados que nós vamos utilizar para o ano base, né, que é o balancete contábil de dezembro, que nós temos constituído aí todas as despesas que aconteceram no ano anterior, porque o que nós estamos fazendo? Revisando as mensalidades de 2020. Então, meu ano base continua sendo 2019, tá? Então, peguei os dados de 2019. No segundo momento, eu tenho aqui, então, o ano de aplicação, né, para 2020. Nós temos um período de janeiro a março que já foi constituído, né, contabilmente. Então, nós temos o balancete de março com o que aconteceu nesse período. Então, nós vamos utilizar e vamos projetar de abril a dezembro. Essa projeção de abril e dezembro, gente, ela deve ser feita com base no orçamento, que é o documento que nós acabamos de revisar. Por quê? Eu não posso projetar de abril a dezembro com um cenário de janeiro a março que não é a minha realidade propriamente dita. Então, para fazer o recálculo, né, do índice, da planilha de custo, é muito importante que nós vamos sim utilizar a base histórica de janeiro a março, porém a minha projeção para
de abril a dezembro, né, ela precisa considerar os impactos que nós estamos sofrendo agora, né? Então, qual o documento que eu tenho que considera todos esses impactos? O meu orçamento, que é o que nós estamos falando, tá? E aí, aqui embaixo, nós trouxemos só um exemplo, né, de 2 cenários. Então, por exemplo, eu tenho o cenário 1, em que o resultado, né, das minhas despesas do ano base foi 16.400 e 2020 foi 15.600. Digamos que nós tivemos uma redução. Então, meu índice máximo de aplicação ele vai ser de 4,88. E aí, o que eu faço? Eu devo dar desconto nas mensalidades? Né? Vamos reservar. Cenário 2, né? Eu tenho outra situação. Porque o que pode acontecer com esse processo de revisão? Eu posso ter um acréscimo, como posso ter um decréscimo. Então, nessas duas situações, o que fazer, né? Aí que entra, então, o processo de tomada de decisão. Os instrumentos nós teremos, né, como norteadores aí, os dados, nós precisamos desses dados para nortear, então, nosso processo de tomada de decisão. E aí nós precisamos, então, avaliar esses resultados e verificar o que fazer, né? E com base nisso, eu encerro a minha fala, agradecendo, né, a atenção de vocês, a paciência, a disponibilidade, e passo o Márcio para as perguntas, ele vai responder todas as perguntas hoje. Fica à vontade. Professora, muito obrigado. Muito obrigado, né? Realmente o tema é bem vasto, né? Bem amplo, né? Mas você conseguiu aí condensar para a gente 2 temas importantes num curto espaço. A gente tem aqui alguns minutos para algumas perguntas. Escolhi uma aqui primeiro sobre orçamento, professora. Acredito eu que seja sobre orçamento da professora e diretora Eliana, que ela coloca a questão dos processos, né? Penso que seja em relação à redução de custos no processo. Quando você cita lá no orçamento, essa possibilidade de redução de custos do processo. O que você poderia esclarecer um pouquinho sobre isso, custo de processo? Tá. Na verdade, assim, para a gente trazer uma redução de custo de processo, né, o que nós fazemos? Nós fazemos uma análise, então, no primeiro momento, nós fazemos aí um mapeamento daquele processo. Então, é muito importante que a gente analise o as is e o to be, né? O como é hoje e como ele pode ser, como ele pode vir a ser. E aí, nessa diferença, então, se hoje, por exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? Só para vocês entenderem. Se hoje, por exemplo, um processo de matrícula, eu gasto, um exemplo, tá? 5 horas para executar um processo de matrícula. E aí, com a melhoria de processo, nós podemos inserir aí algumas alternativas, como automatização, né? Redistribuição de atividades. E aí, esse processo ele vai ser reduzido, por exemplo, a 3 horas. Então, qual que foi o ganho efetivamente, né? Eu tenho ganho de horas, eu posso ter ganho de material utilizado. Então, nós podemos analisar os processos, né, com eficiência, com redução de gasto de material, né, que é um dos focos. Como que eu posso executar melhor esse processo e que eu tenha um custo menor com os gastos de produto que eu utilizo, de material, de tempo de pessoas. Então, uma pessoa que ficava dedicada a uma atividade, ela pode ser realocada para outra atividade e aí eu não preciso contratar uma pessoa, uma terceira pessoa para executar. Então, no momento, eu preciso de mais uma pessoa na secretaria. Tá, mas será que realmente a contratação é o melhor caminho, né? Então, será que eu não posso ir para a secretaria, verificar os processos, fazer uma realocação de atividade e as pessoas que estão ali consigam, né, para dar melhor condição de execução dessas atividades para essas pessoas que estão comigo hoje? Então, assim, são análises que nós podemos fazer de todos os processos da instituição, desde a área financeira, a área produtiva, a área de atendimento, né, ao cliente, a área de atendimento ao aluno, né, no setor pedagógico, assim, são melhorias que nós podemos trazer para todos os ambientes da instituição. Tá certo. Muito obrigado, professora. Uma pergunta que foi passada aqui, na verdade, se a gente pode disponibilizar o material. É claro que a gente vai disponibilizar toda a apresentação, até para poder ser vista com mais tempo e calma e reflexão. Agora, em relação ao documento da planilha, se quiser informar o e-mail no chat, a gente copia o e-mail e remete para quem estiver fazendo a solicitação, essa sugestão de planilha que a gente tem trabalhado com ela.
Uma Em outra relação, questão aqui... Márcio, em relação à planilha, Márcio, em relação à planilha, só chamar um pouquinho de atenção, porque as informações que são jogadas na planilha, ela tem um papel de trabalho por trás. Então, tem toda uma preparação dos dados, né? Então, por exemplo, para eu fazer o rateio do custo de pessoal, a gente tem que trabalhar os dados da folha, realocar ali a quantidade de horas dedicada para cada turma, para cada segmento. Então, basicamente, vou enviar a planilha, mas nós temos aí, então, uma orientação em relação ao papel de trabalho, que são os documentos suporte que vão gerar aquelas informações que serão jogadas na planilha. E aí estamos à disposição para esclarecer, para tirar dúvida, podemos, né, fazer um contato direto e explicar como utilizar e efetivamente atualizar aí essa planilha de custo. Nessa linha, professora, que você mesma mencionou, né? Às vezes também não é só a contabilidade, as informações da contabilidade são importantes, mas a equipe interna do pedagógico, para poder prestar as informações, o que vai mudar, o que foi agregado, principalmente nessa situação atípica agora, que precisa conversar dentro da instituição, né? Bom, uma outra pergunta aqui, professor, o nosso tempo já está no limite, é uma estimativa, feita a pergunta seguinte: quanto tempo você estima para confeccionar o orçamento e quanto tempo para a planilha? Eu não sei se dá para prever isso, mas o que você sugere aí? Na verdade, assim, a elaboração do orçamento, o que eu sugiro, né, como prática mesmo de realização? É a gente fazer um brainstorm, né? Vamos trazer as pessoas que efetivamente serão as participantes, né, desse processo de elaboração do orçamento. Eu acho que uma reunião aí, dependendo do tamanho da instituição, né? E é interessante que as pessoas venham para essa reunião com a lista, né, de todas as despesas e custos de despesa do setor, e aí nessa reunião nós podemos então fazer um alinhamento entre todos os líderes, coordenadores, pessoas que efetivamente vão executar esse orçamento e a gente montar esse orçamento, né? Então eu acredito que se a gente tiver todas essas informações suporte disponíveis, acho que em 4, não sei, Márcio, me ajuda, eu acho que umas 4 horas, né, eu tenho experiência que a gente consegue pelo menos dar um direcionamento e talvez deixar um trabalho, mas a planilha, ela tem um processo um pouco mais elaborado, né, que a gente precisa analisar. A questão é essa, né, professora, porque depende da base de dados, né, se a gente tiver uma base de dados segura e tiver também as pessoas comprometidas com o processo, a gente consegue reduzir essa quantidade de horas na elaboração. E uma das dificuldades que a gente... realmente Uma das dificuldades que a gente tem é exatamente preparar esses dados básicos, né? Então, às vezes a gente precisa mais suportar ainda mais na preparação dos dados básicos que efetivamente colocar ele ali na função para que ele é previsto, né? Então, mas assim, não tem nenhuma dificuldade, a gente orienta, isso aí as pessoas às vezes conseguem fazer à distância, a gente consegue fazer à distância e eu acho que não tem problema nenhum, nada que não seja... Tá bom. Ô, professora, a gente é meio rigoroso com o horário, então, assim, só uma conclusão final aqui, e as outras perguntas, quem desejar, a gente pode entrar em contato conosco, que a gente se prontifica a responder sem qualquer problema. É só uma consideração que foi feita aqui, que se a planilha deve ser apresentada para os pais. Não é uma orientação nossa que a planilha seja aberta aos pais. Ela, na verdade, a nossa preocupação hoje é muito com ter um documento hábil que seja possível de apresentação, principalmente em questões judiciais ou solicitações de procuras e ministérios públicos, que isso já está acontecendo. Então, o Ministério Público de Minas Gerais, ele determinou que todas as mensalidades do mês de março e abril devem ser reduzidas em 29%. As instituições, para poderem dizer que isso não é possível, elas estão tendo que questionar isso, e aí vai ser necessário que elas apresentem, cada uma apresente a sua, dizendo que não é possível dar um desconto de 29%, porque as despesas não reduziram. E não só as despesas não reduziram, né? Então, as receitas... da planilha de custo. Mas a gente... sim, bem lembrado. As receitas caíram muito pelo contrário, né, professora? As despesas até aumentaram, né? Como a senhora deu alguns exemplos aí. Bom, eu agradeço a participação de todos, né? Espero que tenha sido frutífero aí a nossa colaboração. Fico feliz aí, né, com mais uma semana, que vivenciamos mais uma semana aí juntos.
Para a próxima semana, divulgaremos o calendário no final do dia de hoje ou no início da próxima semana, mas teremos encontros na quarta-feira e na sexta-feira apenas, mas continuamos à disposição de todos, né? Que nessa ainda oitava de Páscoa, que o Cristo possa continuar renascendo em todos os nossos corações, na nossa alma, e que a gente possa se manter firmes, alegres e confiantes que vamos dar conta, que vamos superar. Um fraterno abraço a todos. Passo a palavra para a professora Shirley para ela se despedir dos senhores e das senhoras. Fiquem com Deus. Obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer, tá, a disponibilidade de vocês, a presença, né, o companheirismo, a parceria nesse processo, nesse projeto, né, do Axis. E assim, a nossa intenção, né, nós estamos à disposição de vocês, né, com informações, com suporte. Fiquem à vontade em nos contactar. E mais uma vez, muito obrigada mesmo pela presença, tá? Agradeço e tenham um bom dia. Tchau, Madre Giovana.